E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Atravessadamente. Para quem está chegando agora, meu nome é Helena Merck. Eu os recebo com muita alegria. Saibam que o Atravessadamente é um podcast que valoriza a autenticidade minha, dos meus convidados e de vocês também. E já trago aqui o que está virando quase um bordão. Nós não temos respostas aqui, pessoal, mas nós temos muitas provocações e reflexões. E vocês são mais do que convidados para trazerem as provocações e reflexões de vocês. Vai ser muito rico. Então, por favor, já vão trazendo aí. Hoje, o nosso tema é comunicação. Vamos fazer um olhar empresarial e vamos trazer um olhar pessoal, porque, enfim, para quem já está nos assistindo aqui há algum tempo, está nos escutando, esse aqui é um espaço que nós colocamos as pessoas no centro. Então, a gente assenta, a gente fala aí de um ambiente profissional, mas a nossa ideia é sempre chegar nas pessoas. Então, por favor, vamos lá e vamos nos comunicar, né, gente? Sem trocadilhos, vamos para a comunicação. Eu tenho um super convidado, uma honra que está aqui comigo. Felipe Oliveira, seja muito bem-vindo. Gratidão por estar aqui conosco. Por favor, se apresenta aqui para a turma. Ah, Helena, eu que agradeço. Uma honra participar aqui do teu podcast, o Atravessadamente, também da Habla FM. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Eu falava até contigo fora do ar ali, né? Que bateu mais forte o coração aqui na hora de participar, porque justamente é algo que eu gosto muito, né? Já trabalhei em rádio há muito tempo, já apresentei podcast, já tive estúdio de podcast, né? Como braço de agência, então é uma coisa que eu tenho até um dom, assim, de poder externar e o que eu acho que é o principal, assim, que é a troca de conhecimento, né? A troca de experiência. Eu acho que nessa relação de ganha-ganha, assim, é importante para todo mundo. Então, quero agradecer demais aqui e dizer que eu estou bem honrado em participar e estou muito à disposição aqui do que vocês quiserem e precisarem. Muito bom, a honra é toda nossa, Felipe, obrigada mesmo. Imagina. Turma, às vezes, pensem o seguinte, de repente você está escutando essa voz, você está pensando, nossa, que voz familiar. Sim, o Felipe tem uma jornada. Por favor, compartilha a tua jornada aí para quem de repente já está reconhecendo a voz, de repente já está te olhando e reconhecendo, falando, eu conheço esse rapaz. Bora lá, se apresenta. Não, vamos lá. Eu sou formado em jornalismo, né? Tenho uma pós-graduação em administração e marketing. Eu trabalhei durante muito tempo na imprensa tradicional, principalmente na rádio, né? Eu trabalhei em outra rádio durante 7 anos, mas tive passagens também por TV, por jornais impressos que na época existiam, né? Portais de notícia, tive empresas de assessoria de imprensa, né? Já tive 2 empresas de assessoria. E hoje eu tenho uma agência de comunicação e marketing, a Foco Ideias, né? Em que a gente montou um modelo de atender a necessidade do cliente. Então, hoje a gente não tem produtos de prateleira, assim. A gente oferece diversos serviços, é full service, 360 graus do marketing, mas de acordo com o que o cliente precisa. E aqui talvez um diferencial de mercado que é pensar na estratégia e entregar o resultado realmente que o cliente precisa. Porque às vezes você entrega alguns serviços que não necessariamente estão resolvendo a dor do cliente, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto, ali, fazer o diagnóstico do que realmente o cliente precisa, qual é a dor dele, né? Seja empresa ou pessoa, né? Falando como marca especificamente, tanto empresa, pessoa ou órgão público, e trabalhar nisso, assim, estrategicamente para resolver essa dor, né? Então, eu tenho agência, hoje tenho times para atendimento dos clientes, o time multidisciplinar, que, enfim, depende, obviamente, do serviço que o cliente precisa. Então, a gente entrega esses serviços. Hoje são 6 clientes, todos em âmbito nacional. Então, a gente consegue diversificar esse portfólio de serviços justamente porque entrega pensando na necessidade do cliente. Isso a agência. Em paralelo, eu tenho um portal de notícias também, o portal O Luzeiro, né, em que a gente busca aprofundar alguns assuntos. A gente não trabalha ali só com o hard news, com aquela notícia do dia a dia, o que está acontecendo hoje, o factual, mas a gente procura aprofundar ali uma notícia, o que está acontecendo, puxar um outro olhar, contextualizar, buscar, né, historicamente, se isso já aconteceu ou não, fazer paralelos com outros estados, mas hoje o objetivo do portal é justamente trazer essa luz, e por isso o Luzeiro, né, nas notícias do Paraná. Então, a gente pega todo o estado do Paraná. Então, assim, hoje diversificando portfólios, negócios, né? Tenho as 2 empresas hoje. E, obviamente, nas horas vagas, né? Sou casado com a Mar, pai do Nico, então a gente tem uma família que
muito me alegra de poder compartilhar também esses momentos com eles. Sensacional, muito bom. Gente, então, para quem é do Paraná, né, às vezes a gente já está procurando notícia, que é um lugar super recomendo. O Luzeiro. É .com.br ou só Isso, .com? oluzeiro.com.br. .com.br. A gente já acessa aí, por favor. Vamos lá. E vamos começar, Felipe, trazendo alguns olhares bem básicos aqui de comunicação. Você que falam muito, né? E Claro. aí eu acredito que toda a tua jornada você consiga aí talvez até contar alguma coisa, né? Curiosidades e tudo mais pra gente, para contextualizar isso aí. Desafios de comunicação, aí de uma forma geral, antes da gente entrar nesse âmbito mais empresarial, né? Desafios, clareza, enfim, a própria eficácia do que a gente fala. Você que esteve na imprensa de uma forma geral, como é que é esse desafio de conseguir tanto trazer para o público, né, e nessa relação, né? Porque aí, como jornalista, como repórter em campo, eu imagino que muitas coisas devam ter acontecido que suscitaram aí boas histórias, né? São várias, inclusive. Bom, eu acho que o principal ponto é realmente a clareza, né? Inclusive, se a gente for pensar no princípio da comunicação, o princípio estabelece que a comunicação ela só é formada quando você tem o emissor, o receptor, a mensagem e o canal. Ou seja, você precisa necessariamente que a mensagem chegue adequadamente ao receptor, sem ruídos, ou seja, sem interferências. Então, esse é um princípio, é a teoria da comunicação. Em outras palavras, a gente costuma dizer que comunicação não é o que eu digo, mas é o que a outra pessoa entende. E esse é o ponto principal. Porque não adianta eu falar A e a pessoa entender B, porque essa comunicação não foi estabelecida. Isso não é uma comunicação. Então, acho que o principal ponto hoje, para todo mundo, isso inclusive não só nas relações profissionais, mas nas relações pessoais, Exato. familiares, né? Enfim, em vários círculos que você tenha de relacionamentos, é isso, assim, é a clareza da informação, da comunicação, o que você está querendo dizer. E talvez, eu acho que o grande ponto hoje que a gente precisa pensar, notar e contornar é a velocidade da informação. Então, hoje a nossa vida como um todo está sempre muito mais rápida. Então, talvez nós estejamos falando coisas mais rapidamente, ou tentando passar, ou tentando brifar, no caso do trabalho, ou tentando mostrar, quando é a imagem da empresa, um posicionamento mais rapidamente e não necessariamente adequadamente, né? Então, acho que a clareza é o principal ponto. O segundo ponto que eu trago aí, pensando na ótica de empresa mesmo, né, que foi um termo que eu usei já, é o posicionamento. Então, as empresas precisam, hoje, ter um posicionamento mais claro, mais assertivo. E o que é esse posicionamento? É como a empresa, é o que ela faz, como ela oferece o serviço, como ela entrega, como ela se relaciona com todos os seus pontos de contato, né? Então, esse posicionamento mais claro facilita para a comunicação mostrar para outras pessoas o que a empresa faz, o que a empresa é e principalmente o porquê ela existe, né? Então, acho que são dois pontos fundamentais que hoje a gente precisa sempre ter em mente. A clareza na comunicação e o posicionamento das empresas, das marcas, das pessoas, para que as outras pessoas entendam exatamente o que você faz, o que você entrega, enfim, qual é o teu propósito, principalmente. Perfeito, muito bom. Turma, eu vou compartilhar aqui, porque daí eu vou trazendo insights e vou lembrando de muitas coisas aí da jornada, né? Claro. Fico eu aqui pensando, né, nessa coisa do que a gente quer falar, do que o outro vai ouvir. E aí a gente tem uma ferramenta super usada que é o WhatsApp, Sim. que veio para acabar com isso, né? Qualquer possibilidade de clareza, esqueça. Né? Frequentemente, esse é um canal, e aí vamos falar de canal, né? É um canal que nossa, a chance de dar errado, ela é muito grande. Sim. Né? Eu, nas minhas jornadas profissionais, né, eu sempre primei, assim, claro, né, telefone, a depender de cada modelo, de cada empresa, né, com os seus canais, mas eu sempre primo por ter um cuidado na minha escrita. Né? Venho de uma jornada corporativa, hoje tenho a minha empresa, mas venho de uma jornada corporativa. Né? E aí lá aprendi realmente o quanto é importante nós escrevermos bem. E eu tive grandes pessoas na minha jornada ali que, né, me deixavam isso muito claro. Eles falavam, olha, o que você está escrevendo? Isso eu bem jovem, né? Tá bom, isso. A outra pessoa, será que ela vai entender exatamente isso? Quando a hora que recebeu o teu e-mail, no caso. Aí eu falava, não sei. Fazia alguns testes. E aí eu comecei a olhar, a levar cuidados nesse sentido.
Então, por exemplo, e também na minha jornada, a partir destes aprendizados, comecei a compartilhar com os meus times esse cuidado. Falar, ó, a comunicação corporativa, e aí eu vou trazer para esse âmbito, gente, ela é essencial, ela pode mudar completamente, pode fazer uma bagunça na empresa ou ela pode te ajudar muito e facilitar muito os teus processos. Isso. Sim. Né? Deixa eu só Por favor, vamos falando. Essa questão eu acho que é fundamental e eu aprendi muito depois de ser pai. Né? Porque quando você conversa com uma criança, você precisa ser muito claro naquilo que você diz. Sensacional. E isso, para mim, foi fundamental. Eu tenho um exemplo clássico que sempre que, por exemplo, eu estava fazendo alguma coisa, meu filho chegava e eu falava para ele 1 segundo. Ele olhava para mim e falava, pronto. Então, 1 segundo é uma maneira que a gente usa para... Calma, Exato. Espera, já falamos. E aí, para ele, era mais literal isso. 1 segundo, passou 1 segundo, pronto. Deu, resolvido. bem. Uhum. E aí, esses tempos, até viralizou um vídeo de um pai gravando a reação das crianças sobre as orientações dadas. Então, assim, ele pedia para a criança dizer como ele tinha que passar um produto no pão. Algo assim. E aí eles falavam, pegue a Nutella e passe no pão. Ele pegava o pote inteiro de Nutella e passava no pão. Passava no pão. Não é isso. Abre a Nutella e passa no pão. Abria o pote de Nutella e passava no pão. Não é isso. Tem que pôr a faca dentro. Ele pegava e jogava a faca dentro e passava no pão. Então, assim, eu acho que, claro, é caricato isso, mas isso serve muito pra gente... emblemático. É emblemático. Isso serve muito pra gente notar como nós estamos nos comunicando. E o WhatsApp, talvez por essa celeridade, por essa vontade de resolver as coisas rapidamente, você não consegue passar exatamente aquilo que você quer. Bom, falei de criança, eu acho que tem um paralelo que a gente pode traçar, que são as inteligências artificiais, né? Que hoje, quando você dá um prompt para a inteligência artificial, você precisa ser muito claro, você precisa ser muito objetivo, porque senão ela não te entrega aquilo que você pensou. Exato. E esse é um teste fantástico. Se você digitar o prompt lá dizendo, eu quero uma imagem do balão voando, ele pode te dar o balão vermelho, amarelo, azul, voando aonde? Em uma cidade específica, com um cartão postal. Então, quanto mais específico você for, quanto melhor for o teu briefing, aí trazendo... Sim. Né, pro mundo, apesar de usar inglês, né? E a gente usa demais o inglês no marketing, mas... quanto mais específico for, mais claro vai ser o resultado. E eu acho que esse é o grande exemplo que a gente traz. Assim, a conversa com a criança ou a conversa com a inteligência artificial, uma máquina, ele vai trazer coisas... os dois vão trazer coisas mais literais, né? Então, isso faz com que a gente pense que a gente precisa ser mais literal no comunicar, no falar, nas relações de trabalho. Inclusive na hora do briefing, na hora de um feedback, na hora de de uma reunião importante. Você está sendo claro, você está sendo assertivo daquilo que você quer. As metas, por exemplo, estão muito claras para todo mundo, né, do time. E mais, quando você define a meta, essa meta, ela é igual para todo mundo? A régua da meta é igual para todo mundo? Porque é igual a gente falar em grandeza, né? Eu quero atingir 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores para mim é uma coisa, para você é outra. Para um artista de televisão é outra. Exato. Né? Então, assim, essa régua é igual para todo mundo? É fácil essa diferença entre, né, o conhecimento, o expertise, a bagagem, tanto cultural como, né, profissional das pessoas? Então, acho que esses são pontos importantes assim, que a gente sempre precisa... notar e estar atento sempre na comunicação. Né? Perfeito, muito bom, é isso aí. Quero trazer um ponto aqui, aí agora entrando um pouco mais nessa questão do ambiente empresarial. Hoje em dia, vemos muitos colaboradores postando, aí vamos à rede social agora, né, que tem acontecido, seja LinkedIn, seja Instagram, a rede, enfim, que cada um use, acerca da sua rotina, né, da sua empresa, enfim, já vimos situações ali, né, de pessoas que usam, né, que são responsáveis pelo Insta da empresa, publicar, né, trocado e tudo mais, super desafiador isso aí. Quando a gente fala de comunicação, eu em governança já tratei, por exemplo, um pouco dessas regras e perspectivas e olhares, o que dá e o que não dá, em código de ética e conduta. Deixa eu deixar absolutamente claro aqui, a depender, claro, do tipo de empresa, aí as perspectivas mudam, né? Vamos dizer assim, o quanto está mais solto ou mais apertado, aí isso vai mudando. Mas como que você vê isso, assim, com os teus clientes? Isso, de fato, é algo que
as empresas se sentem confortáveis em que os seus colaboradores façam as publicações, que relatem. A gente vê muitas coisas no LinkedIn também, né? De ame ou odeio, amo a empresa, odeio a empresa. Sim. Né? Derrubo, faço uma crise reputacional, né? Com uma rede. Como é que vocês têm lidado com isso? Eu acho que depende do cliente, depende do posicionamento do cliente, como eu falei. E, assim, quais são as regras que a empresa tem, né? O manual de conduta é um ótimo balizador, é um norte que você tem, e esse manual de conduta independe se é online ou não, né? Porque é uma conduta humana. Então, se você tem um comportamento offline ou online, dá na mesma, né? Então, ele já pode ser um grande norteador. Uma questão importante é ter um capítulo específico sobre o uso de redes sociais. Né? Que você também ter isso no manual ou no contrato de trabalho, né? Claro que hoje você tem algumas regras, inclusive tem legislação vigente que já coíbe algumas coisas, enfim. Mas isso, ao pé da letra, ele não fica tão claro. Então, eu acho que ter um manual na empresa ou ter um documento que norteie como isso funciona e quais são as regras, e não necessariamente pode ou não pode, porque não é esse o objetivo, né? Mas é ter alguns limites de uma postura corporativa que as pessoas têm que ter. Porque hoje, naturalmente, você é associado à marca, à empresa onde você trabalha, né? Tem casos, e assim, não são raros, de pessoas que, por um comportamento na internet, prejudicaram a imagem da empresa. Não só a própria, mas a imagem da empresa. Conto um caso específico de um media training que eu ministrei, que a gente trouxe um case que o gerente de vendas de um shopping, ele era gerente de vendas de um shopping, né? Resolveu destilar seu ódio no Twitter envolvendo política. Então, ele, partidário de um lado, e criticou um post do Felipe Neto. Certo. Ou seja, além de política, mexeu com alguém muito grande na internet. O objetivo dele foi alcançado, o Felipe Neto respondeu. Só que o que acontece é que isso tornou um caso de repercussão nacional. Imediatamente as pessoas começaram a postar o cargo dele do LinkedIn e marcar o shopping onde ele trabalhava. Nossa Senhora. E as redes sociais do shopping foram de enxurrada de comentários relacionados ao episódio. Por quê? Porque ele, grosso modo, chamava uma pessoa de pobre, né? Ou seja, uma questão elitista. E o shopping tinha suas lojas para públicos e natural. Mas as pessoas começaram a comentar. Pobre também entra no shopping? Claro, daí. Pobre também pode? Pobre consegue comprar isso? Né? Então, isso tornou uma crise institucional da marca. Então, acho que é importante ter manual de conduta, né? É importante ter o uso de redes sociais, mas é importante ter a prevenção da crise, né? Então, como marca, ter o departamento de marketing ou uma agência responsável para administrar, principalmente prever uma crise e, se ela se instalar, como conduzir para evitar o impacto, um arranhão na marca, né? Tem outro episódio também que é clássico. Teve uma época que teve uma música que fez muito sucesso, que era o Que Tiro Foi Esse? Cara, que tiro foi esse? Um funk e tal. Sucesso nacional. E aqui, obviamente, não é questão de gosto, mas a música fazia sucesso. E 2 funcionários de um hospital fizeram a dancinha dentro do hospital. Certo. Um local que recebe pessoas que levam tiros, né? Ou seja, totalmente inadequado. Eles quiseram brincar, quiseram... Óbvio que o objetivo não foi manchar a reputação do hospital, mas isso impactou diretamente, né? E o hospital teve perda de receita e tudo mais, e teve um caso específico, inclusive de polícia, né, lá internamente por causa disso. Então, eu acho que e assim, cases são inúmeros que a gente encontra, né, hoje, inclusive com o uso das redes sociais. O que eu sempre digo para as empresas, né, para clientes, inclusive, orientar os colaboradores. Sim, postem, eu acho que compartilhem, assim, é importante para a marca ver o colaborador postando aquilo que ele faz, ou durante o trabalho também, porque assim, você não pode orientar o colaborador para ele só fazer stories, por exemplo, do trabalho. Porque ele tem a vida pessoal dele e talvez a rede social dele seja mais pessoal do que profissional. Mas o que eu oriento sempre é educar o profissional, educar de uma maneira, né, objetiva, de que você pode utilizar a sua rede social para ajudar no seu crescimento profissional e, consequentemente, no crescimento da empresa. Então, todos ganham com um ambiente mais saudável, mas isso tem que ser
mais claro, tem que ser direto, tem que ter uma educação, né, a respeito da comunicação principalmente. Então tem alguns passos assim que a gente consegue seguir para melhorar esse ambiente e evitar possíveis crises, né, justamente por conta de posts ou de opiniões pessoais que acabam impactando na marca, na empresa ou, enfim, na liderança e tudo mais. Quero trazer aqui um ponto que eu utilizo, aprendi com você, no nosso livro, o livro que a gente teve a oportunidade de escrever juntos lá, Ótimo. Entre Drones e Dinossauros 1. E aí você fala de colchão reputacional. Já que a gente entrou um pouco nessa perspectiva, né, que podem gerar crises para a empresa e tudo mais, estamos falando um pouco disso. Esse colchão reputacional. Gente, em governança, a reputação é algo assim, zele com ela como você zela pela sua vida. Isso. Porque ela é um reflexo, né? Uhum. Assim, o que você carrega, e eu falo sempre isso, assim, se você quer, e aí é uma forma como eu trabalho também, né, nos meus projetos de governança, levar e ser a diferença, de fato, no nosso mundo, para ter uma governança inovadora, uma forma de tratar os teus colaboradores de um jeito bacana, respeitoso, começar a levar o que de fato te toca, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de N assuntos, mas de fato trazer o que é mais seu. Eu vejo que cada vez isso é mais importante para as pessoas, né? Principalmente para quem tem esse norteador do propósito, que até você comentou no início. E aí a gente fala de reputação. Reputação é você que está lá. Porque temos um CNPJ, mas são pessoas que fazem o CNPJ acontecer. E aí, como é que funciona aí? Vamos trazer aqui para a turma, né? Um conceito que eu já uso bastante, sou muito grata por ele, do colchão reputacional. A analogia de colchão reputacional é justamente o tamanho de um colchão, né? Então, quanto mais ações e atitudes você tem no dia a dia para construir a sua imagem e a sua reputação, maior é esse colchão. E quando você tem um colchão grande ou largo, grosso, enfim, quando você cai, você não bate no chão, porque aquela reputação te segura, né? E toda empresa vai passar por alguma crise. Ela pode ser pequena, ela pode ser grande, mas toda empresa vai passar por uma crise justamente pelo fato que você comentou. CNPJ é formado por CPFs. Então as pessoas erram. Errar é humano, diz o ditado. E isso é natural. O que a gente tem que fazer? Construir a reputação da marca, tornar esse colchão reputacional grande para que, nesse momento de crise, esse impacto não bata no chão e a empresa venha a ter algum prejuízo enorme ou até a falência, né? Então, são casos e casos de empresas que, mesmo construindo a reputação, não conseguem esse posicionamento de imagem de uma maneira adequada e as pessoas não acreditam na marca, né? Por quê? Porque não é transparente, porque faz só para parecer fazer e não faz genuinamente. Então tem alguns pontos importantes nessa construção de reputação, nessa construção de imagem, que são as pequenas atitudes no dia a dia que formam essa reputação ao longo do tempo. Então, só que essas ações elas precisam ser genuínas, elas precisam ser transparentes, elas precisam ser assertivas, elas precisam ter relação com o propósito, né? Eu tenho milhares de casos de empresas que, por exemplo, no dia da diversidade, vamos postar uma bandeirinha da diversidade lá. Tá, mas você tem políticas de diversidade, você tem políticas de inclusão, você faz isso, né? Não, então não fale. Então não fala nada. Não precisa. Exatamente. Não é só para ser cool, só para navegar na trend da rede social. Não faz. E não é só isso. Pode ser o dia da consciência negra, pode ser o dia do chinelo, pode ser a festa junina. Você não faz festa junina, não fala em festa junina. Exato. Sabe? Então, assim, tem que ter coerência com o propósito, com a marca, tem que ter identificação. Eu sempre falo isso. Não vamos... Dia das Mães, vamos postar o Dia das Mães. Tá, mas você fez alguma coisa do Dia das Mães? Tem alguma ação de endomarketing? Tem alguma ação da RH para os colaboradores? Não, mas todo mundo tem mãe. Sim, mas daí todo ano você vai postar o Feliz Dia das Mães? Só? E aí, cadê? Tem que ser mais genuíno. Tem que ter esse propósito. Né? Isso aí. Então, acho que... com relação ao colchão reputacional é isso. São várias atitudes que você precisa tomar no dia a dia. E, obviamente, né, os líderes, lidere pelo exemplo. Então, não adianta falar se você não faz. Não adianta pedir ou orientar se você também não faz. Eu acho que esses são pontos fundamentais dentro dessa construção de gestão de crise, que é justamente a prevenção, né? Então, não adianta, de repente, você se deparar, como aconteceu agora recentemente, uma empresa me ligou, né, entrou em contato e precisava de uma gestão de crise, porque tinha
a marca utilizada indevidamente numa notícia nacional, inclusive, de um acidente que acabou terminando com a vida de uma pessoa, né? Só que utilizaram a marca e colocaram a marca e a logo na notícia, sendo que a empresa não tinha absolutamente nada a ver com isso. Nossa. E o produto que causou esse problema, essa empresa já não fabrica faz 13 anos. Então, Uau. assim, já foi envolvida indevidamente, e aí a Uhum. gente fez um trabalho, obviamente mostrando tudo isso, e a gente reverteu, né? Então foi muito bacana, assim, até é case pra gente, porque não só a gente reverteu a imagem, como eu digo, né, que é transformar o limão numa limonada. Porque você dá uma exposição a mais para a marca de uma maneira mais assertiva, mais genuína, aproveitando a crise. Então, assim, ela supera a crise de uma maneira positiva. E aí você não tem esse arranhão da imagem, você repara e você transforma e potencializa, né, justamente com essas ações de gestão de crise. Então, assim, são vários exemplos de empresas que elas precisam estar atentas sempre, né? Às vezes, no mínimo detalhe que você deixou passar, aquela poeira que você varreu para debaixo do tapete, Aham. aquele e-mail que você ignorou do colaborador, o e-mail relatando um fato, um Aham. episódio. Essa bandeira amarela precisa ser tratada, porque senão ela pode se transformar numa bandeira vermelha e aí a crise se instaurar. E aí o prejuízo é inestimável, né, para a marca. Com certeza. Veja, né, para a turma que está nos escutando aqui, veja como é desafiador, né? Você trouxe exemplo numa perspectiva externa, e aí você ter profissionais, poder contar com um apoio profissional para esse momento faz toda a diferença, porque vamos combinar, né, Felipe? Para muitas, enfim, redes de TV, enfim, de comunicação de uma forma geral, Uhum. para expor de uma forma errada, né, às vezes sem um cuidado devido, como imagino Isso. que tenha sido o caso, é muito rápido, né? E aí, poxa, a reputação da empresa vai lá no chinelo. Nesse caso, confiaram no porta-voz, o rapaz que foi dar entrevista levou o material para mostrar, levou um produto para mostrar, mas era um exemplo. Tá. Só E que o aí, produto era da empresa que não fabrica aquele produto que aham, que já causou... tinha, inclusive, tirado de circulação. Exatamente. E aí, se você não tem um apoio adequado e não consegue ter até essa visão para poder pedir apoio, como é que ia acontecer, né? Ah, não, então agora você vai lá, tem que pedir desculpas Isso. formalmente e tal. Mas, gente, difícil. o estrago É difícil. é gigante E perto de, por exemplo, um pedido de desculpas, Isso. né? E o timing é importante também, né? Não deixar passar muito tempo. E aí tem um ponto, Helena, também, que eu acho que é importante, assim, às vezes a gente olha a gestão de crise para grandes e médias empresas, né? Mas o pequeno, como é que o pequeno faz? Eu acho que o principal, assim, até dica, né, para o pequeno empreendedor, aquele que às vezes é autônomo ou trabalha com uma equipe enxuta, reduzida, que é a maior parte do Brasil hoje, é você reunir o time. A dica que eu daria é reúna o time e peça para o time listar 5 possíveis causas do que impactaria na vida da empresa hoje. O próprio time vai te dizer. O próprio time sabe onde que o calo aperta. Então, às vezes, você ter uma gestão transparente, aberta, de diálogo, de participação, te ajuda a evitar possíveis problemas, né? Então, a primeira sugestão é uma auditoria interna, muito entre aspas. Quem vai fazer a auditoria? O próprio gestor, com o próprio time, dizendo quais são os 5 ou os 3 pontos principais que você considera hoje que a nossa empresa poderia falir, que a nossa empresa poderia passar por uma crise ou poderia ter algum tipo de problema que impacte diretamente na marca. As pessoas vão te dizer. Então, traga o time para junto, como eu falei, liderar pelo exemplo, né? Então, assim, você quer ser sincero? Seja sincero. Você quer que as pessoas te deem feedback? Dê feedback. Então, você quer ser transparente? Você quer que as pessoas sejam transparentes? Seja transparente. Abra o diálogo com o time e o time vai te ajudar a diagnosticar ali possíveis bandeiras amarelas. E deixa eu te perguntar agora, trazendo uma perspectiva pessoal, por exemplo, né, de todos esses casos, enfim, vamos usar o exemplo de crise, né, porque ele é mais emblemático. Você percebe, porque aí a gente olha normalmente a crise, né, para o externo, é com o mercado, é com os teus stakeholders. Mas você percebe uma mudança pessoal, aí vamos falar do board da empresa, sócios, fundadores, enfim. Você percebe uma mudança e uma reflexão, puxa, a minha comunicação precisa melhorar internamente. Assim, esse ponto de inflexão de aprendizado, puxa, isso aconteceu, teve problema de comunicação e tal, mas internamente como é que eu estou fazendo essa virada de chave? Podia ser bem mais.
né? Hoje o mercado poderia ter uma visão mais ampla nesse sentido, né? E hoje, quando você olha os departamentos, né? Então, a gente, provavelmente, os departamentos envolvidos nisso, RH, marketing e comercial, eles precisam conversar entre si, né? E as ações, elas têm parte de cada área, eu acho que é importante ter. Mas quando você olha uma comunicação interna, muitas vezes os gestores estão olhando mais a receita e a despesa, né? Ou seja, o ROI que aquilo vai trazer, do que necessariamente essa construção de imagem a médio e longo prazos para que você, num momento de crise, tenha construído esse colchão e esteja mais tranquilo, né? Então, por quê? Porque hoje esse investimento em imagem, ele não necessariamente tem um retorno financeiro, né? Você não coloca numa planilha, num DR, de que esse investimento trouxe isso para a empresa. Então, esse entendimento, essa educação corporativa de que o marketing como construção de imagem e reputação é importante, ele precisa ser melhor difundido e melhor encarado para justamente naquele momento em que o comercial não vai resolver, mas sim a tua reputação, a tua construção de imagem ao longo do tempo, ao longo dessa jornada, é o que vai resolver aquele problema. Então, acho que precisa um pouco mais disso, sabe? Então tá aí, né, gente? Recado dado, né? Expressão nada bonita, mas muito útil. Simancol, né? Vamos aprender. Famoso. Vamos aprender com os nossos erros. Que não compra na farmácia, né? Esse você não compra. Exatamente, não compra. Gente, já botei o óculos aqui. Vamos para as interações. Já temos muitas aqui. Muito bom. A Mirella aqui de Curitiba. Obrigada, viu, Mirella? Vocês se reconheceram comunicadores desde quando? Responda você primeiro, Felipe. Desde quando você se reconheceu comunicador? Nossa, desde que eu aprendi a falar, eu acho. Né? Porque é um dom, é muito natural, assim. Então, isso foi muito tranquilo. E desde trabalhos em colégio, em atividades de colégio, eu gostava de falar, de expressar, de apresentar o trabalho. Então, isso foi muito natural, assim, né? E aí, eu acho que a comunicação, ela foi... Apesar de ser um dom, ela vai ampliando e aí eu vou adequando o estudo e ao longo da carreira, né? Obviamente, a gente vai estudando outras áreas, adquirindo outras competências. Mas, assim, esse dom nato de comunicação, assim, né? Muito natural, desde que eu me conheço, assim, e de que eu ouço minha família falar, né? Meus pais, meus avós, falando que eu sempre tive muita facilidade em me expressar, em falar, enfim... Nunca foi um problema falar em público, né? Então, muito bom. Mas e você? Então, é para você a pergunta. Então, é para nós, né? Para mim também. Então, Mirella, deixa eu te contar aqui. Vou te falar que isso já faz alguns anos que eu me reconheço um pouco nesse lugar, aí talvez agora, né? Com Atravessadamente mais recentemente. Isso fique mais claro para mim, mas fazendo uma reflexão aqui, talvez meu Deus, o tempo tá voando, uns 7 anos por aí, é mais recente também, aí na minha jornada dos meus 45 anos, então é um pouquinho mais recente. Vamos lá, Ricardo do Rio de Janeiro, obrigada, Ricardo, bem-vindo. No mundo da comunicação pessoal, como lidar com pessoas que interrompem ou dominam as conversas o tempo todo? Ó, Ricardo, desculpa aqui a risada, mas é que todo mundo passa por isso, né? Vamos falar com quem tem a experiência aqui, que olha nessas perspectivas. O que você sugere aí para lidar? É difícil, mas tem algumas estratégias, né? E assim, talvez seja mais comum do que a gente imagine no mundo corporativo esse tipo de perfil, né? Da pessoa que quer dominar, que quer falar, que quer impor ali a sua opinião. Eu acho que talvez 2 pontos principais, assim. O primeiro é quando você começar a fala, construir ela de uma maneira mais clara, sem deixar aberta a possibilidade de interrupção, né? Então, você está expondo um raciocínio, você está fazendo um comentário ou, enfim, apresentando, né, alguma tese, enfim. E se alguém interromper, se voltar a interromper, você retoma o assunto, não perca o assunto, né? Porque isso é natural, assim, às vezes você é interrompido e aí você fica com isso na cabeça e você acaba esquecendo a linha de raciocínio onde você estava. Então, é importante retomar esse assunto e, obviamente, ser educado. Pedir, eu preciso terminar, eu posso continuar, né? Ter a educação, assim, e não fazer exatamente o que a pessoa fez contigo, né?
E o segundo ponto é, se você tem já mais uma intimidade ou se tem uma relação, é chamar para uma conversa amiga, tranquila, e falar, olha, tem acontecido isso, né, não tá legal, eu tô, né, sentindo que não tá fluindo, isso tá impactando. Eu acho que são 2 pontos, assim, que, claro, a gente tá falando genericamente, mas eu acho que são 2 pontos que a gente consegue contornar essa situação de uma maneira mais amigável, mais tranquila, para manter harmoniosa a relação de trabalho, né? Perfeito. Ó, gente, dicas super politizadas aí, mas muito bacanas, hein, Ricardo? Bota em prática aí. E aí também é o que eu falo, né? A gente acaba trazendo algum ponto aí, de alguma forma a gente traz essa educação, né? A gente acaba ensinando as pessoas também a se relacionarem também de uma forma mais, enfim, mais respeitosa, mais fluida, né? Porque às vezes até a pessoa nem faz por mal, Sim, né? às vezes é a personalidade. Personalidade, às vezes pode ser, vamos lá, pode ser uma, cogitando aqui, né? Como é que é o nome dele? É o Ricardo. Ricardo. Às vezes a pessoa pode ser insegura a ponto de querer mostrar que sabe algum conhecimento ou algo assim e acaba não respeitando ali uma posição ou um tempo de fala ou um lugar de fala, né? Às vezes a pessoa, ela tá, enfim, de alguma forma incomodada com aquilo e precisa, ou não tem uma habilidade de comunicação mesmo e não consegue identificar ali o momento adequado, enfim. Eu acho que vamos mais com calma, né? E a gente consegue manter a harmonia aí nas relações. Boa, muito bom. Vamos lá. A Ana aqui de Curitiba. Obrigada, viu, Ana? Como alinhar o discurso da marca nas redes sociais com a comunicação interna da empresa? Eu vou trazer algo que eu acho que é o início de tudo, mas o Felipe destrincha mais aí. Eu vou falar que planejamento estratégico, né? Você tem que ter uma coerência entre tudo que a gente faz. E o que vai para a rede social é uma ponta do que está na empresa, né? Então, primeiro está tudo dentro de casa. Mas, por favor, traga a tua visão aqui para Ana. Eu vou nesse ponto também. O planejamento, e assim, o planejamento estratégico da empresa aliado ao planejamento estratégico de marketing, aliado ao planejamento estratégico de redes sociais. Então, são 3 planejamentos que você precisa ter as ações alinhadas e integradas para resolver essa situação. E, de novo, o que eu comentei anteriormente, é uma sintonia entre as áreas. Então, você precisa... O marketing hoje é igual aqueles diagramas, né? Que você tem aquelas junções, assim, que eu esqueci o nome, mas você tem aquelas junções em que o marketing ele circula em todas as áreas, né? Então, ele precisa estar em contato com o RH, ele precisa estar em contato com o comercial, ele precisa estar em contato com a TI, ele precisa estar em contato com todas as áreas para poder resolver essa situação. Muito bom. A Esther aqui de Porto Alegre. Esther é espirituosa, gostei. Gostei da blusa, Helena. Ela está comunicando seu gosto musical. Tá sim, Esther, mas também comunica o verde, porque eu adoro verde. Então tá tudo certo. Eu adoro um rock and roll. Bora lá. Bianca de Porto Alegre também. Vejo empresas com campanhas incríveis, mas comunicação interna péssima. Então, aí é só o olhar externo e não interno. E aí você perde o engajamento do colaborador, você perde aquela vontade realmente das pessoas... trabalharem na empresa e você poder usar, né, a tua marca como marca empregadora. E isso, com o tempo, por não ser genuíno, as pessoas começam a perceber, né? E provavelmente é o caso dela, que eu não sei se ela trabalha ou se deparou com essa situação, mas é você só olhar o externo e não o interno. O interno é igualmente importante, justamente para retenção de talentos, para melhorar o ambiente e, consequentemente, o resultado das ações, porque... De novo, o CNPJ é feito por CPFs. Então, você precisa que a pessoa produza mais, trabalhe melhor, trabalhe bem, entregue mais resultado. Como? Ajudando ela, né? Minimamente tendo um ambiente corporativo muito bom. Então, acho que precisa ter esse olhar equilibrado, né? Tanto externo quanto interno. Muito bom. Aqui é o Fabrício Oliveira pelo YouTube, disse, esse é mestre. Também acho, Fabrício, aí ó, concordo com você. Mas é meu irmão, daí não vale. Claro que vale, claro que vale, sempre vale. Beijo, muito Fá, bom. valeu. Obrigada, viu, Fabrício, pela audiência. Aqui no YouTube também, o Renan falando, programas sempre incríveis, eu assisto sempre que posso. Obrigada, viu, Renan? Siga junto com a gente, bora lá. E aqui, Rafaela de Belo Horizonte. Bem-vinda, Rafaela. Como construir uma comunicação autêntica em um mundo onde o marketing parece cada vez mais ensaiado? A gente tem mais 3 horas, não? Porque né? essa Vamos pergunta passar aqui o resto do dia para poder falar. É uma cadeira de pós-graduação aí, né? Pra Exato. gente conseguir responder tudo. Exato. Tenta Mas resumir, vamos lá, assim, talvez o que seja pra o gente principal. resumir num vídeo de TikTok, assim. Exato, tipo isso. Eu acho que o primeiro ponto é ser genuíno nas ações mesmo, assim. A autenticidade
a mesma autenticidade que você tem com pessoas e por pessoas, você tem que ter com a marca. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? O segundo é não fazer sem ser. Então, não dizer que é algo sem você realmente ser aquilo que você divulga ou mostra, né? E o terceiro ponto é justamente esse ambiente corporativo, né? De você ter o ambiente em que as próprias pessoas vão dizer por você e não necessariamente você dizer de você mesmo. É deixar que as outras pessoas falem. Então, sejam os colaboradores, sejam os clientes, os parceiros, os fornecedores. Isso te dá uma autenticidade muito maior. Mas, de novo, tudo vai depender das lideranças. Se você não tem líderes autênticos, você não vai ter ações autênticas, não vai ter colaboradores autênticos, não vai ter empresa e marca autênticas. Então, eu acho que é fundamental, assim, também essa questão dos líderes terem isso já no dia a dia, no trabalho. Vou trazer um ponto aqui, só para fazer um parênteses no que o Felipe trouxe, que é, para que tudo isso aconteça, né, que nós tenhamos os nossos líderes autênticos, que eles tragam através do exemplo, a gente tem que ter uma cultura que suporte tudo isso, né? Muitas vezes as empresas querem ser as empresas legais, que aparecem ali e tudo mais. Contudo, a cultura, de fato, não oportuniza que isso aconteça. E aí, não adianta. E o milagre não acontece, tá, gente? Aí o negócio é mexer na cultura primeiro. Vamos lá, aqui o Thiago de Floripa. Bem-vindo, Thiago. Storytelling é só marketing ou também pode ser usado como ferramenta de liderança e comunicação empresarial? Os dois. Tudo, né? Precisa, na verdade precisa. Storytelling, na verdade, é uma expressão que é muito cunhada hoje, mas ela funcionou na vida toda, né? Isso desde os primórdios da humanidade, quando as pessoas pintavam nas pedras. É um storytelling, né? Elas contavam histórias. A origem da maratona é justamente de pessoas que viajavam milhares de quilômetros para contar histórias para outras pessoas. Então, storytelling nada mais é do que a forma de você comunicar. Claro que antigamente as pessoas tinham mais tempo, elas não tinham essa necessidade de velocidade de informação, elas não ficavam assistindo a um vídeo só por um segundo. Então, assim, hoje você precisa ter técnicas de storytelling justamente para prender a atenção das pessoas. E, obviamente, você, quando vai contar uma história para sua avó, você conta de um jeito. Para o seu marido, você conta de outro jeito. Para o seu filho, você conta de outro jeito. Então, assim, você tem que adaptar o discurso, você tem que adaptar a narrativa para que a pessoa entenda. E aí a gente volta no início da nossa conversa, que é justamente isso. A comunicação, ela precisa... ela só é estabelecida quando a outra pessoa entende exatamente o que você está falando, né? E aí, hoje, muita gente, às vezes até com medo de como as pessoas vão perceber. Hoje a gente não diz não, né? A gente não tem o hábito de dizer não. Pelo menos a cultura brasileira, ela não tem, né, essa... Quando você vai para... Inclusive, eu assisti a uma palestra da diretora de marketing da Kellogg's. E ela falava que quando ela foi trabalhar no Reino Unido, a primeira diferença que ela sentiu é que as pessoas falam não e ponto. E não é, não, porque eu não sei, eu tenho um compromisso, porque eu não vou conseguir. Simples assim. Oi, topa um happy hour hoje? Não. E ponto. E não tem essa, não, tô com dor, tenho que terminar um trabalho. Tem que explicar. Eu preciso ficar em casa. Você se justificar ou não, né? Então, acho que essa questão cultural, assim, é importante também. Mas voltando no storytelling, eu acho que é isso, assim, é você sempre construir essa narrativa para fazer com que as pessoas entendam. E é muito importante você entender qual é o seu público, né? Quem está te ouvindo ou para quem você está direcionando aquela mensagem para que você consiga adaptá-la de uma maneira adequada. Um caso rápido. Ano passado, a gente fez campanhas políticas, né? Eu fiz 9 campanhas políticas para prefeitos do interior do Paraná. Nós elegemos 6 prefeitos, foi muito legal, foi um resultado muito bacana. Mas teve um episódio que foi clássico, assim. Então, hoje, né, estamos estudando inteligências artificiais, né, novas tecnologias. E o prefeito precisava de uma mensagem porque estava um surto de dengue na região e ele precisava de uma mensagem, primeiro, para tranquilizar as pessoas e, segundo, para orientá-las a irem a determinado local lá da unidade de saúde da região. E, obviamente, o que eu fiz? Um roteiro de vídeo. E ele me falou, não, eu preciso de um texto para um carro de som. Adaptação. Então, assim, eu não pensei no público que ia ouvir. O que ele faz? Ele passa um carro de som em todas as regiões da cidade, porque é a forma que você encontra realmente de impactar 100% da população. Porque 100% da população não vai ver seu vídeo nas redes sociais, não vai ver o vídeo
na imprensa, não vai ver o vídeo nas telas das unidades de saúde. Então, assim, ele precisava de um texto de carro de som. Então, isso para mim foi um grande exemplo que o marketing ele continua sendo independente da evolução tecnológica. O marketing você precisa identificar exatamente quem é o público e qual é a mensagem que você precisa passar. Perfeito. E aí, nesse caso, o canal correto, né? Exatamente. Sensacional, Perfeito. muito bom. Vamos lá, então. Cadê? Aqui, Letícia de Salvador. Bem-vinda, viu, Letícia? Existe alguma forma... Letícia já quer respostas, acho que quer uma resposta já meio pronta, mas eu acho que não vai ter fórmula não, hein? Existe alguma fórmula para manter a coerência entre a voz da marca e a forma como os colaboradores se comunicam com o público? Treinamento. Ó, tá aí, ó. Conseguimos uma... Não é a fórmula, não é toda a fórmula, mas é o início da fórmula aí para você, Letícia, para trabalhar. Porque não adianta. Como é que você vai fazer? E cada pessoa Não, fala e é de um peculiar, jeito, cada é peculiar de cada pessoa local. entende de um jeito. Então, você precisa treinar as pessoas para que elas primeiro entendam a mensagem, saibam qual é a mensagem, para depois... Isso é uma coisa legal, assim, a gente trabalha na agência também o marketing de produto, né? Então, às vezes, você tem um produto e você tem um departamento comercial com 15 pessoas. Cada uma fala de um jeito. Exatamente. Então, o que a gente faz no marketing de produto? A gente padroniza a linguagem, a gente padroniza os materiais, a gente cria produtos específicos, ou seja, apresentações comerciais, relatórios, reportes, propostas comerciais, adequadamente e todas padronizadas para que as pessoas consigam minimamente ter um norte e conseguirem falar do produto da maneira que a empresa quer. Agora, não significa que na ponta da cadeia, obviamente, aí você tem que dar autonomia para o vendedor ou para as pessoas, enfim, que estão em contato com o público externo, para justamente elas adaptarem essa mensagem para o público com quem elas estão falando. Isso é fundamental. De novo, a gente falando sobre o público e a mensagem pelo canal. Perfeito, muito bom. Gente, temos só mais 15 minutos, vou ter que dar uma reduzida, estamos lotados aqui de interações, quero agradecer demais a participação de todo mundo, muito bom. Vamos lá, aqui o Douglas do Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Douglas? Parabéns pelo tema. Em tempos de tanta exposição digital, como blindar a imagem institucional da comunicação pessoal dos funcionários? Como fazer essa separação? Blindar a imagem... institucional da comunicação pessoal dos funcionários. Era um pouco do que a gente estava falando agora há pouco, né? Mas eu ainda caminho nesse sentido, assim, de que a gente entender que todo mundo pode falar o que quiser, porque hoje você tem um meio de comunicação que é democrático, que você pode ter o seu canal de comunicação, que é o seu Instagram, o seu TikTok, o seu LinkedIn, o seu YouTube, e você falar o que você quiser, né? E a empresa tem os canais dela. O que soa mais autêntico para as pessoas? É quando as pessoas falam para pessoas, né? E não necessariamente as marcas falam para as pessoas. Então, o que você precisa? Adequar tudo isso, né? Então, você precisa ter a empresa e toda a sua, todo o seu portfólio, toda a sua linguagem, toda a sua bagagem colocada de uma maneira muito fácil e muito transparente para que as pessoas, e principalmente os colaboradores, entendam ali todo aquele... seja um documento, ou seja um serviço, ou um produto, entendam aquilo e consigam repassar adiante, né? E aí faz com que todo mundo fale a mesma língua, vamos dizer assim. Agora, o termo blindar me preocupa um pouco, porque o objetivo não é bem, né, separar essas coisas. Um fala de um jeito, outro fala de outro. Não sei se foi esse o caso, mas eu sempre defendo e trabalho para que a linguagem seja sempre a mesma e que a mensagem seja muito clara e padronizada para todo mundo, né? Perfeito, muito bom, vamos lá. Gente, eu vou ter que dar uma selecionada aqui, mas assim, muito do que está sendo perguntado, nós já estamos desenvolvendo aqui, então bora lá. Boa. A Renata aqui de Curitiba, como as pequenas empresas podem aplicar estratégias de comunicação e marketing com poucos recursos? Então, essa é a grande dificuldade, né, do pequeno. Qual é o ponto? Eu acho que o primeiro é o dono ou a dona aparecer e falar, né? Então, no canal, seja na rede social da marca. Então, você vai ter que dedicar um tempo para isso, né? O segundo ponto é contratar um fornecedor para agilizar na produção de conteúdo. Então, seja uma agência ou seja uma pessoa interna que vai conseguir entender a marca e divulgar o que ela faz, né? Obviamente, conectada com tendências da internet, conectada com assuntos do momento, deixar claro em que momentos, aí a partir do planejamento, você vai divulgar o produto e o serviço que você tem ali disponível, porque você precisa vender também, né?
Mas o último e não menos importante ponto é você mostrar o dia a dia, o bastidor, o que acontece, qual é a relação com o colaborador, qual é a relação com o fornecedor. A prova social é muito importante, então colher depoimentos de clientes, de parceiros, de como você trabalha, de como você atua, né, de quais são os principais benefícios que você entrega no teu produto ou serviço. Então o pequeno ele tem que ralar um pouco mais, porque talvez não tenha uma capacidade de investimento tão grande para montar um departamento, mas Sim. você consegue minimamente trazer ali a rotina, o teu produto, o teu serviço com pouco investimento para conseguir crescer. E aí, eu sempre defendo que quando você cresce, você investe mais e esse círculo ele vai aumentando com o Sim. tempo, né? Então você investe mais no marketing porque você conseguiu crescer a partir disso e assim vai sucessivamente. Perfeito, muito bom. Leilane, de Foz do Iguaçu, bem-vinda, viu, querida? Obrigada aqui pelo, pelo teu compartilhar. Eu vou ler aqui rapidinho. E as empresas que fazem baita campanhas de marketing e simplesmente esquecem de avisar o time comercial e de atendimento. Bom, Leilane, é raro, mas acontece com frequência, né? O que eu acredito, e aí eu vou falar, vou trazer a minha vivência aqui, de alguém que já participei, enfim, da minha vida corporativa, na área de relacionamento com o cliente, na área comercial. E já tive a oportunidade de trabalhar também um pouco nessa ponta com o marketing. E hoje, para todos os meus projetos, eu levo um conceito que é de cocriação. Então, não vejo como. E não sei o quanto, de repente, as grandes empresas, né, estão. Eu falo as grandes porque as grandes se acaba distanciando um pouco mais, aumentando um pouco a distância entre os times. Não sei o quanto está esse aprendizado nas grandes empresas, mas que era muito frequente, né? O marketing vai lá, olha ali uma série de tendências, olha uma série de coisas e tudo mais, e faz um top-down. E aí chega o pessoal da ponta que vende e tal, tarari, tarari, e aquilo não tem conexão nenhuma. Ou até regionalmente, vamos pensar aqui no Brasil, ou para quem atende, enfim, no exterior também. Então, o que eu trabalho com os meus clientes, e eu acho que esse é o caminho, Felipe falou isso também, que é de ter uma interação de fato entre as áreas da empresa para fazer essa criação. Olha, nós vemos isso. Como que é na ponta para vocês? Como que é localmente? E isso vale até para inovação, né? Porque frequentemente grandes empresas multinacionais fazem um top-down e quem está aqui tem que assumir. Aí você fala, poxa, mas essa estratégia não faz sentido nenhum para o meu lugar. Então, assim, Leilane, é raro, acontece com frequência. E o negócio é levar esse aprendizado para dentro de casa, viu? Não tem, eu acho que não tem como fugir disso aqui. E a culpa é sempre do marketing, tá? Exatamente. É padrão Não a vai ser do resposta. RH, não vai ser do Não, é comercial, padrão. a culpa é do marketing. Então, assim, é bom que o próprio marketing faça essa interação para que a gente consiga resolver. Mas agora, sem brincadeira, eu acho que é importante e o marketing é aquela área que consegue transitar em outras áreas, como comercial, RH, TI, enfim, desenvolvimento, P&D, o que tiver, né, dentro da empresa, o marketing transita para justamente entender exatamente como cada um está percebendo isso, né? Se é um projeto, se é um produto, se é um serviço, como cada área está entendendo, e o marketing é que vai conseguir resolver essa situação. Então, acho que é importante, mas com muito diálogo e transitando, assim. Eu brinco. Exato. Não, tem que potencializar o que as duas áreas têm de melhor. Isso aí. Eu brinco que o marketing é como se fosse uma geleia, sabe? Que tipo, ela vai, escorre numa área, daí vai, escorre na outra, daí escorre na outra, e daí E é ela assim que tem que resolve, ser. faz. É isso aí. E tem que ser resiliente, tem que ter porta aberta ali com as áreas para justamente ter todas essas informações, para justamente evitar isso. Putz, às vezes não funciona numa área específica, ou quem vai vender não entendeu exatamente o que está acontecendo, o que precisa. Então, acho que é importante ter essa articulação entre as áreas e o marketing precisa ser, se não o responsável, pelo menos protagonista disso. Muito bom. Juliana de Porto Alegre. Gente, o time aqui da minha terra natal tá bombando. Obrigada, viu, pela participação de todos. Parabéns pelo programa. Vocês acreditam que o marketing de conteúdo ainda é uma boa estratégia para criar autoridade? Sim, com certeza. Por quê? Porque você constrói autoridade produzindo conteúdo para as pessoas. Esse é um ponto. O segundo ponto, obviamente, que a autoridade ela tem outros fatores que vão influenciar e são necessários para a construção disso. Mas o marketing de conteúdo é importante para você aquilo que você sabe fazer, né? Então, para você se tornar uma autoridade, você precisa não só dizer para as pessoas o que você fez ou como você fez, mas é importante porque aí você compartilha essa experiência, você tem uma troca, né?
daquilo que você já passou, daquele mato que você já abriu, né? Para as pessoas passarem por aquele mato mais tranquilamente. E aí elas vão te seguir. Então, se você abriu esse mato, as pessoas vão seguir esse caminho, essa trilha, justamente. E é isso a construção de autoridade, né? As pessoas te seguirem e entenderem que você é referência. Você já tá lá porque você percorreu todo aquele espaço. Muito bom, vamos lá. Miguel de Lisboa, Portugal. Olha Bem-vindo, só. Miguel, obrigada. Ele traz duas perguntas. Nós vamos ter que ser muito rápido aqui, hein, Felipe? Vai ter que ser meio vapt-vupt. É difícil, eu sei, mas precisamos. Vamos lá. Qual o risco e impacto de marcas que escolhem não se posicionar em tempos tão polarizados? E como equilibrar autenticidade e discurso de marca quando o criador de conteúdo se torna o rosto da empresa? Então, primeiro, não se posicionar em tempos polarizados. Tá, vamos lá. Eu acho que o posicionamento depende da empresa especificamente, né? Então, e do gestor. Então, a gente tem casos emblemáticos no Brasil, né? Você está em Lisboa e também tem em Portugal, mas no Brasil a gente tem o velho da van, que virou case nacional justamente por trazer a pessoa dele à frente da empresa e adotar um posicionamento político. Mas é uma decisão dele. Sim. Empresa que vende para todos os públicos, e isso falando de maneira ideológica, você precisa ter uma estratégia e principalmente uma decisão de diretoria ou de conselho para posicionamento. E assim entender. Eu quero me posicionar politicamente ou partidariamente ou ideologicamente e sei que eu corro o risco de ser criticado nas redes sociais, o tal do cancelamento por uma parcela da população, mas eu sei que a outra parcela vai comprar comigo e vai estar comigo e vai me ajudar, e é direcionamento. Isso é posicionamento da empresa, né? Então, eu acho que não tem risco de não se posicionar ideologicamente. O risco é você tomar uma decisão e depois querer voltar atrás. Eu acho que esse é o principal ponto. E o segundo, da autenticidade? Mas você acabou trazendo. Como equilibrar a autenticidade e o discurso de marca quando o criador do conteúdo se torna o rosto da empresa? Então. Acho que o teu exemplo foi bem... Que é isso, que é característico, né? É ele colocar realmente à frente, apoiar um candidato ou o ex-presidente da República, tornar isso público e não ter medo de represálias, de consequências da outra parcela da população que não vota em X e vota em Y, que não vota em Jair Bolsonaro e vota em Lula. E é isso, e é o posicionamento da empresa, e acho que ele está satisfeito com isso, porque não para de abrir lojas em todo o Brasil. Independente da ideologia, independente do posicionamento, ele segue essa cartilha como estratégia de crescimento de negócio. E me parece, salvo engano, que funciona para ele especificamente. Sim, né? Exatamente. Gente, interações do mundo inteiro. Vamos lá, eu vou falar os nomes aqui, eu vou selecionar só mais uma pergunta, porque estamos com o tempo caindo aqui. Que pena. Pois é, exatamente. Poderíamos ficar aqui uma tarde inteira, gente. Gratidão aqui por tanta reflexão e tanto compartilhar. Davi de Londres, Tabo de Angola, aqui a Jéssica de Colombo, Larissa de BH, Daniel de Salvador. Carla, obrigada. Tá aqui falando que ela gosta como eu conduzo o programa. Brigadão mesmo. Aí o André aqui de Curitiba falando, acho o Luzeiro incrível, também acho, viu? Um portal com conteúdo que realmente agrega. Parabéns pela iniciativa. Boa, André. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos lá, a Luciana aqui de Fortaleza. Felipe, gostei muito como você une conhecimento com uma comunicação acessível com exemplos. Aí, tá vendo, gente? Gente, os convidados são demais. Dá gosto de ouvir você. Muito que legal, obrigado. Mas é isso, assim, eu acho que é um pouco minha missão, assim, de compartilhar também conhecimento. Né? A gente estuda, a gente interage, a gente pesquisa e eu acho que vale aproveitar esses momentos para a gente compartilhar um pouco, né, do que a gente aprendeu, do que a gente viveu. E, obviamente, a gente continua estudando, continua aprendendo e assim vai ser para sempre. E quanto mais a gente troca, mais a gente aprende, né, turma? Exatamente. Vamos lá aqui para fechar. A Débora de São Paulo pergunta, Felipe, estou estudando jornalismo. Como surgiu a ideia do Luzeiro e qual foi o maior desafio na criação desse portal? Bom, quais desafios, Luzeiro, né, Débora? Vamos lá. Vamos lá. É rapidinho, né? Tá terminando, mas vamos lá. O Luzeiro surgiu de uma conversa com amigos jornalistas. A gente se questionava onde cada um estava lendo notícias, né? E cada um tinha uma opinião divergente e tal. Mas a gente chegou a uma conclusão de que os conteúdos dos portais de notícias, em sua maioria, não estavam mais rasos, mas eles não eram tão aprofundados.
não tinha tanta contextualização, não tinha tanto histórico, justamente por conta do hard news. E aqui não é uma crítica, é só uma constatação de que quando você tem que dar muitas notícias no mesmo dia, você acaba realmente não aprofundando, você dá a notícia, mas não contextualiza, não busca dados históricos, não busca comparar com outros estados, não busca fazer algum... Enfim, aprofundar mais aquele conteúdo. E assim surgiu o Luzeiro. Numa conversa, a gente falou, vamos tentar, vamos apostar num portal. E aí é curioso, assim, porque a gente vai mais ou menos na contramão do marketing que eu faço na agência, né? Que, assim, é mais a velocidade da informação, é mais vídeos mais curtos para aproveitar o algoritmo das redes sociais. E no Luzeiro a gente faz alguns conteúdos mais longos, mais densos, né? Uma notícia, assim, que se leva mais de 1 minuto para ler ela inteira, algumas até 3 minutos. E é legal, assim, hoje a gente tem uma média de retenção de 1 minuto em cada notícia, e isso é bom, assim, a gente vê que as pessoas que acessam estão entendendo o nosso propósito, estão entendendo o nosso objetivo e fazem com que a gente siga, a gente continue trabalhando para entregar esse conteúdo cada vez melhor, assim. Então, o Luzeiro é isso. O desafio é você tocar uma empresa, né? Ser empreendedor, tocar uma empresa no Brasil não é fácil. Você buscar anunciantes, você buscar parceiros, você manter, né, os investimentos que a gente tem hoje de empresa mesmo para poder crescer. E o segundo ponto é justamente esse crescimento, é você conseguir, porque eu só vou conseguir fazer crescer quando a gente tiver mais acessos, mais leitores. Então, por favor, acessem o luzeiro.com.br. É isso aí. Né? E leiam lá nossas notícias, interajam, façam críticas também, são sempre muito bem-vindas e a gente vai crescendo assim mesmo. Sensacional. Gente, ó, o tempo estourou aqui. Turma, eu acho que eu vou chamar o Felipe de novo aqui, vou pegar só as interações que ficaram aqui no nosso backlog, mas foi muito legal, quero agradecer demais a todas as interações aqui. O Ao Vivo tem essa alegria, né, de a gente poder interagir, gente de tudo que é lugar, de tudo que é canto. Fiquei muito feliz mais uma vez por toda a audiência aqui no Atravessadamente. Felipe, gratidão, muito bom. Obrigada por compartilhar tanto e ensinar tanto aqui pra gente. Imagina, eu que agradeço, estou à disposição. Se quiser fazer de novo, eu topo, eu adoro. Aí, ó, vamos fazer, gente. Só com as interações, perguntas e respostas. Exatamente, fazer um de perguntas e respostas. Gente, estou à disposição, me encontrem lá nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Felipe Oliveira, Felipe tudo I, né? F-I-L-I-P-I Oliveira, LinkedIn, Instagram. Minha agência também, a Foco Ideias, também no LinkedIn, também no Instagram, e estou muito à disposição, o que precisarem. Mais uma vez, gratidão, muito obrigado, e estou muito à disposição. Você, muito feliz de estar aqui. Muito feliz também, nós adoramos, né, turma? Então, assim, para quem quiser me encontrar, então, Atravessadamente Podcast, Helena Merck no Instagram, e também Helena Merck no LinkedIn, para quem preferir a rede lá. Então, gente, obrigada mais uma vez, valeu demais, viu? Até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Até.